Fala pessoal, tudo certo? Turma, vamos falar hoje sobre uma ferramenta muito legal, muito útil, que é a ferramenta Web Ambiente. Então, para você que é consultor rural, está trabalhando com o programa de regularização ambiental, você que é professor, que está dando treinamento aí aos seus alunos, e você que é produtor rural e quer entender um pouco melhor como que pode funcionar o plano de regularização ambiental dentro da sua propriedade, ou até mesmo a implantação de um sistema agroflorestal, ou algum sistema dentro de um plantio silvícola. Tá? Então é bem legal, bem útil. A gente vai mostrar aqui ela através das abas que ela apresenta na internet para a gente. Então a ferramenta tem esse nome, Web Ambiente. Ela é descrita como um sistema interativo e dinamizado de apoio às ações de readequação ambiental das propriedades rurais. E antes a gente vai fazer aqui um contexto, tá? Bom, seguinte, ela foi criada com base aí nas necessidades que são apresentadas a partir do Código Florestal. Então, lá no Código Florestal está sendo previsto o cadastro ambiental rural, que é de caráter obrigatório para todas as propriedades rurais, e é um pré-requisito para o plano de regularização ambiental. Lembrando que o plano de regularização ambiental é um instrumento para que o produtor rural ou o empreendedor rural, o proprietário rural, ele se adeque ambientalmente aos requisitos do novo Código Florestal. Lembrando que o Programa de Regularização Ambiental é um instrumento utilizado, né, e previsto aí no Código Florestal para que o produtor, o proprietário rural, o empreendedor rural, ele adeque a sua propriedade ambientalmente aos requisitos que são ali listados no nosso Código Florestal. Turma, no último vídeo que a gente falou sobre cadastro ambiental rural, a gente falou lá sobre a ferramenta Analisa CAR, que é a análise dinamizada, e lá a gente listou, né, que o processo de cadastro, o processo de regularização ambiental da propriedade, de acordo com o Código Florestal, ela passa pelo processo de cadastro, que é o próprio cadastro ambiental rural. Depois ela precisa passar por um processo de análise do cadastro, que é realizado pelo órgão ambiental do seu estado. Tá? Bom, esse processo de análise estava sendo feito de forma manual, ok? E daí entrou a análise, melhor dizendo, está entrando, né, a análise dinamizada, que vai acelerar aí o processo de análise dos cadastros. O próximo passo é a regularização das propriedades. Então, a partir dos dados que foram ali, que serão analisados, tá? Por exemplo, a análise dinamizada, ela vai gerar um produto final, e aí o produtor ele pode avaliar se aquele produto realmente está condizente com o que ocorre na propriedade, e aí ele vai tomar a decisão se ele aceita ou não. E aqueles que aderiram, né, ao programa de regularização ambiental, ele vai passar por esse processo aqui, tá? O processo de regularização. Bom, nesse processo de regularização, existe aí um módulo de regularização, assim como existe o módulo de cadastro, onde a gente faz os cadastros ambientais rurais, existe aí, né, vai existir aí um módulo de regularização que, segundo informações, está em processo de finalização. E aí o Web Ambiente, ele pode ser muito útil para acelerar esse processo das atividades de regularização, tá? Bom, vamos passar aqui à frente. Então, dentro desse instrumento de regularização ambiental, existe aí alguns desafios. E aqui a gente vai apontar dois, né? Então, um desses desafios é o quê? É o reduzido número de técnicos devidamente treinados ao desenvolvimento e implementação dos planos de regularização ambiental. Além disso, um outro desafio é que o mercado que vai atender as atividades do plano de regularização ambiental, ele ainda é desconhecido. E não tem uma cadeia organizada de fornecimento dos suprimentos que são necessários. Mudas, ok? Assistência técnica até bem treinada. Enfim, se existe desafios, existe também aí oportunidades, correto? Então, quais são as oportunidades? Então, oportunidades aí para o desenvolvimento de empreendimentos. Então, o que a gente pode apontar aqui? Ó? O empreendedor rural, por exemplo, ele pode aproveitar essa área que vai entrar em processo de recomposição florestal como um investimento financeiro. É uma forma dele encarar essa recomposição. E aí ele pode converter mais à frente a área como um ativo para ele poder receber aí, ganhos financeiros a partir dela. Tá? Bom, uma outra oportunidade aqui dentro dessa parte de empreendimento é que o Brasil ele pode estar aproveitando esse processo de regularização, essas informações de regularização para melhor vender, né? Ou melhor ainda, melhor negociar no mercado de carbono. Aí cabe, né, aos nossos governantes aí
desenvolverem, né, implementarem as políticas públicas para também inserir aí o pequeno produtor no mercado de carbono. Tá? Outra oportunidade, né, dentro do empreendedorismo aí, são as oportunidades para os consultores. Né? Então, há um amplo espaço aí para que os consultores aí se especializem, né? Melhorem aí os seus processos de oferta de serviço para implementar os planos de regularização ambiental. Não só o desenvolvimento do projeto, né, do teórico, do papel, mas também as implementações das ações dentro da propriedade rural. Uma outra oportunidade também está dentro da cadeia de produção de mudas, tá? Tanto em quantidade quanto em diversidade. Provavelmente a diversidade seja aí a principal oportunidade para ampliar os negócios dentro da produção de mudas para fins de recomposição florestal. Okay? Outra oportunidade que a gente enxerga é a organização das informações de recomposição. Então, se há essa recomposição florestal, vai gerar também, né, um volume aí de informações que vai potencializar também a imagem aí do Brasil diante dos acordos que foram estabelecidos pela COP26. Então, série de oportunidades interessantes a partir dessa regularização ambiental que é necessária e que muitos produtores, há um número aí de aproximadamente 55% dos cadastros ou dos produtores, acredito que sejam dos cadastros ou propriedades, que aderiram à regularização ambiental, tá? Ao PRA. Bom, pessoal, vou mostrar aqui para vocês agora o Web Ambiente. Deixa eu só mudar aqui a tela. Ok? Bom, o Web Ambiente, então a gente acessa ele aqui através do webambiente.gov.br. Ele foi desenvolvido inicialmente aí pela Embrapa e pela Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente. E aí tem a cooperação de uma série de pessoas aí de diferentes instituições do país nos diferentes biomas, tá? Então, a gente, inclusive, acredito que aqui em algum ponto a gente consegue ter a lista dessa turma. Bom, vamos explorar aqui essa ferramenta, ela tem muita informação interessante, tá? É um sistema aqui que vai dar esse apoio ao produtor, ao técnico que está dando assistência técnica ali, seja de um órgão público ou de uma instituição privada, nos processos de regularização ambiental. É a principal aplicação que ela tem. Mas, como eu falei também lá no início do vídeo, dá para a gente aplicar as informações que ela tem aqui para outros empreendimentos, para outras ideias. Bom, uma das abas que ela tem aqui é o simulador, e a gente vai ver ele aqui por último. E vamos dar uma olhadinha aqui nessas outras abas. Então a gente tem a aba aqui de estratégias, onde ele vai listar aqui as estratégias, as possíveis estratégias que podem ser adotadas para a recomposição florestal, tá? Então ele lista aqui pelo menos 4 estratégias. E existe aqui, ó, pontos clicáveis, tá? Para a gente entender melhor cada uma dessas estratégias. Há aqui também a aba de espécies, que basicamente é um banco de dados muito volumoso, tá? Com diferentes espécies para os diferentes biomas do país. Então você pode buscar aqui através do nome científico ou popular. Também você pode buscar aqui, ó, fazendo um filtro pelo bioma, a formação da vegetação e a fitofisionomia, tá? Então aqui, ó, por exemplo, se eu vou clicar aqui, ó, na quarta espécie, ele vai me levar para uma página que vai falar um pouco mais dessa espécie, dar uma ideia aqui da ocorrência dela, tá? Da área de ocorrência dela no país. Vai dar a identificação, algumas características quanto à produção de mudas, muita informação, inclusive aqui as referências. Vou voltar aqui, vamos na aba Biblioteca Digital, onde a gente tem outras informações interessantes. Aqui a gente tem uma opção de experiências, onde eles possivelmente vão colocar aqui as experiências que forem sendo desenvolvidas ao longo do uso do Web Ambiente, tá? Para a gente poder também aprender com outros, manuais e guias e também outros. Tá? Há muita informação útil aqui que pode ser baixada, estudada e aplicada. Na aba glossário aqui a gente também tem um glossário, né, digital, onde a gente pode aprender um pouco mais sobre os diferentes termos. Há também a aba aqui de perguntas frequentes, onde eles estão respondendo sobre o próprio Web Ambiente, sobre a legislação do Código Florestal, o Cadastro Ambiental Rural, e mais aqui embaixo sobre as categorias que a Lei de Proteção de Vegetação Nativa prevê para a propriedade. Tá? Então ele vem aqui com algumas definições das diferentes áreas que existe aí, que são apontadas no novo Código Florestal, tá? Que está sendo chamado aqui de Lei de Proteção da Vegetação Nativa. Inclusive, essas informações aqui a gente tem
falado lá no Instagram do Calagem App, não, da Código Agro, então dá uma olhadinha lá, tem bastante informação útil. Turma, então vamos entrar aqui no simulador. Quem for entrar a primeira vez, ele vai pedir aqui para que você faça um cadastro, tá? Então, quando você for, sempre para utilizar o simulador, a gente vai precisar estar cadastrado e também logado. Então, aqui tem uma área de login para a gente poder ter acesso e também deixar as nossas áreas aqui cadastradas. Então, quando você clica aqui, cadastrar nova área, ele vai pedir para que a gente dê aqui um nome a essa área. Então, a gente pode dar um nome aqui, por exemplo, aula Código Agro. Unidade da federação, a gente pode escolher um aqui, vou colocar aqui Bahia, vou escolher um município aqui qualquer. Tá, Boquira. Próximo. Aqui, pessoal, nos detalhes da localização, você tem 3 opções. Você pode não dar detalhe nenhum de localização. Você pode também passar as informações geográficas de latitude e longitude, ou ainda apontar a área em um mapa. Se a gente clicar aqui, por exemplo, apontar a área em um mapa, clicar em próximo, ele vai dar aqui a delimitação do município, tá? E aqui a gente pode aproximar, só descer aqui um pouco, a gente pode aproximar, opa, vou aproximar bem, escolher aqui uma área qualquer, eu vou apontar, tá? Só vou clicar, beleza, e vou para o próximo. Aqui ele vai pedir um tamanho de área em hectares. Vou colocar aqui 30 hectares. Clicar em próximo. Daí ele vem aqui, o Web Ambiente encontrou o seguinte bioma na sua área. Então ele já tem uma ideia de qual bioma que é predominante ali na área que foi apontada. A gente pode aceitar ele ou definir manualmente qual será o bioma. Então se a gente clicar aqui, a gente pode passar qual seria o bioma que a gente identifica naquela área. Aqui eu vou manter como Caatinga e aí a gente continua. Cadastrar. Aqui a gente cadastrou a nossa área e o que a gente pode fazer agora é simular quais seriam as ações a serem implementadas na área para a recomposição florestal. Tá? Então, para simular, a gente clica aqui e ele vai fazer uma série de questionamentos. Ao final, ele vai dar sugestões de recomposição. Então, aqui a gente tem um resumo das informações que a gente já passou. E aqui a gente vai pedir as sugestões. Além disso, pessoal, aqui embaixo, se a gente clicar em detalhes da previsão do tempo, porque aqui ele já dá uma ideia da previsão do tempo para os próximos 15 dias, mas se a gente clicar, a gente pode ter mais detalhes, como temperatura, umidade relativa, velocidade do vento, tudo para os próximos 15 dias, tá? Aqui também a gente tem um mapa de previsão, que vai dar uma ideia da precipitação nos próximos 4 dias, tá? Então a gente pode clicar aqui no mapa, e a gente tem uma ideia dessa previsão aí para os próximos 4 dias. Só vou voltar aqui agora para o local. Joia. E vou clicar aqui em simulador. Bom, clicando aqui em simulador, ele vai perguntar, vai fazer alguns questionamentos para que ele entenda qual é a situação da área. Então, a primeira pergunta que ele faz. O que será recomposto? Que tipo de área vai ser recomposta? Eu vou colocar aqui como área de reserva legal. Próximo. Características gerais da área a ser recomposta. Então aqui ele vai perguntar qual era a estrutura original da área a ser decomposta. Então vou colocar aqui que era uma savânica, vegetação aberta com árvores espaçadas e dossel descontínuo. Segunda pergunta, qual o potencial de regeneração natural da área a ser recomposta? Então vou colocar aqui como uma situação bem ruim, baixo potencial. A área apresenta pouco ou nenhum remanescente natural próximo. Na verdade, lá tem alguma coisa, pelas imagens que a gente viu. Mas isso vai do conhecimento de vocês no momento da simulação, e principalmente conhecimento com relação à área, tá? Então, vou simular aqui que é um baixo potencial, onde também tem quase nenhuma plântula ou rebrota de espécie regenerante nativa. Na verdade, lá parecia que tinha algumas árvores e muita cobertura de espécies invasoras exóticas. Nem é tanto o caso lá pelas imagens, tá? Mas eu vou colocar aqui para a gente fazer o nosso simulado. Segue. Então, riscos associados à recomposição da área. A gente vai responder algumas questões aqui com relação aos riscos desse processo de recomposição. Então, uma das perguntas que ele faz aqui, a área que você quer recompor apresenta risco de ocorrência de incêndios? Vou colocar aqui como não. A presença de atividade pecuária nas adjacências da área que você quer recompor? Sim. A presença de superpopulação de espécies invasoras daninhas na maior parte da área que você quer recompor? Sim. A presença de formigas cortadeiras na área que você quer recompor? Vou colocar que sim também. Há riscos ou ocorrência de processo erosivo do solo? Vou colocar aqui que não. É uma área mais plana, mais sossegada. A área apresenta compactação do solo? Vou indicar que também que não. Próximo.
características gerais do solo, da área a ser recomposta. Então ele pergunta qual é a textura, vou colocar como uma textura mais argilosa, qual a profundidade, vou colocar aqui um solo mais profundo, tá? Então ele pergunta se é profundo, raso sobre cascalho ou raso sobre rocha, tá? Então vou colocar aqui um solo mais profundo. Quais as condições de drenagem, saturação hídrica, vou indicar que ele é bem drenado. Então todas essas condições aqui favorecendo aí aquela ideia de não ser facilmente erodido. Como está a capacidade do solo em fornecer elementos essenciais às plantas. Pessoal, se ficou com dúvida, dá uma olhada aqui ó, no íconezinho de ajuda, clica nele. Por exemplo, aqui ele vai falar, ó, em ambientes naturais, essa capacidade é considerada boa quando há presença de matéria orgânica ou mesmo de rochas calcárias. Então, vou colocar aqui nesse caso, a condição ela é ruim. Aí a gente termina por aqui. E aí ele gera aqui para a gente uma sugestão para essa recomposição. Então ele vem primeiro aqui ó, com informações do potencial inicial da área. E aí se você tiver alguma dúvida aqui com relação, por exemplo, aqui ele faz, ó, para evitar que os animais danifiquem a vegetação e prejudiquem a recuperação da área, utilize cercas. Está com dúvida de como construir a cerca? Clica aqui. E aqui tem duas sugestões de vídeo, onde vão ensinar aí sobre a instalação da cerca, ok? Fecho. Beleza, existem outras sugestões aqui e outras abas também. Lembrando, esse simulador ele vai gerar essas sugestões online, mas vocês também podem gerar um PDF de todas essas informações. Então, quando a gente clica aqui, por exemplo, em estratégia de recomposição, ele vai dar uma descrição aqui de toda a estratégia, tá? Dá uma lista aqui das estratégias recomendadas e onde você pode clicar aqui, ó, para aprender um pouco mais sobre elas. Lista de espécies também, que ele vai passar aqui pra gente, que pode ser utilizados na área, e a lista é enorme, pessoal, tá? Então aqui a gente tem, ó, até 7 páginas de espécies aí que podem ser utilizadas para recomposição. Mais uma vez lembrando, vocês podem gerar aqui, ó, o PDF. E toda a área cadastrada, ela vai ficar aqui no seu login. Então quando a gente clicar aqui, ó, em simulador novamente, nós vamos ter aqui, ó, a área mantida aqui como cadastrada. Se você quiser cadastrar uma nova área, só clicar aqui e cadastrar essa nova área. Show de bola, pessoal? Isso aí, queria mostrar para vocês hoje, ferramenta muito, mas muito útil mesmo, que vocês podem utilizar aí nas suas atividades de consultoria, ou mesmo, né, você produtor rural que quer fazer uma simulação da recomposição da sua área. Além disso, né, professores aí podem utilizar aí com os seus alunos, porque é um banco de dados de informações muito útil. Tá joia? A gente se vê então no nosso próximo vídeo. Valeu, abraço!